Você já parou para pensar se você é digno de que Jesus vá até você, que ele entre na sua casa? Eu te convido a refletir este evangelho comigo, onde nós iremos refletir com Jesus, através do seu evangelho, se nós somos dignos da sua visita, que ele faça a visita até nós, até a nossa casa. Vamos lá? Naquele tempo, quando Jesus acabou de falar à multidão, ele foi para Cafarnaum. Lá havia um oficial romano que tinha um empregado que ele tinha uma estima muito grande por este empregado. E este empregado estava muito enfermo, à beira da morte. Então, este oficial romano já tinha escutado falar sobre Jesus, as suas curas, os seus milagres, os seus portentos. Então, ele acreditou. Olha que interessante, um oficial romano acreditou que Jesus poderia curar este amigo dele, este empregado que ele tinha uma estima muito grande. E ele não se sentia digno de estar na presença de Jesus. Então ele pediu para que alguns anciãos judeus fossem falar com Jesus. E eles foram falar com Jesus. Os anciãos enviados pelo oficial romano pediram a Jesus com insistência, dizendo que ele tinha estima pelo povo judeu e que havia até mesmo construído uma sinagoga. Então Jesus resolveu ir até a casa do oficial romano. E quando estava no caminho, o oficial romano pediu, ordenou que alguns amigos fossem lá falar com Jesus no caminho. E estes amigos falaram: Senhor, não te incomodes em ir na minha casa, porque eu não sou digno de que entreis nela. Diga apenas uma palavra e meu empregado será curado. E aí o oficial romano ainda mandou dizer assim: eu estou debaixo de autoridades, mas eu tenho soldados. E quando eu mando um ir, ele vai. Se eu mando um ficar, ele fica. Se eu mando o meu empregado fazer isso, ele faz. Jesus olhou para a multidão que o seguia e falou assim: nem em Israel eu encontrei tamanha fé. E aí esse empregado do oficial romano foi curado automaticamente. Os empregados dele voltaram para casa e encontraram o empregado do oficial que estava enfermo, na beira da morte, totalmente curado, em plena saúde. Olha, queridos irmãos, o que a gente aprende com esse evangelho? A gente aprende a humildade. Este homem, deste oficial romano, olha só, ele era um oficial romano. Não era um simples soldado romano. Ele era um oficial, alguém que tinha autoridade, alguém que estava acima, E eles não gostavam dos judeus. Mas este homem, ele tinha uma humildade. Ele olhava para o povo judeu não como os outros oficiais olhavam. Ele tinha um apreço, E por isso os judeus pediram por ele com insistência a Jesus, Ele havia, inclusive, construído uma sinagoga para os judeus. Então era uma pessoa diferente, uma pessoa de, apesar do seu posto, ele era uma pessoa humilde, E ele tinha escutado falar de Jesus, dos seus milagres, das suas curas, e ele tinha um carinho também especial por um empregado. Olha só que interessante. Quantos hoje, têm empregados, têm funcionários e que não têm carinho, que não têm apreço, que tratam de qualquer jeito, E muitos são católicos, são cristãos, são chefes, são empresários, E que às vezes tratam mal aquele funcionário, tratam mal aquela pessoa, até mesmo humilhando. Como que é triste isso? Você encontrar uma pessoa que se diz católica e tratar mal o seu funcionário. Este oficial romano, ele não tratou mal o seu funcionário, pelo contrário, ele tinha uma estima, e ele foi pedir a Jesus por este funcionário. Mas ele não se sentia digno, ele se sentia pecador. Outro ensinamento para nós, diante de Jesus, que é a perfeição, que é o perfeito, que é o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, ele é a sabedoria, a perfeição, ele é Deus. Esse homem se sentia pequeno, mesmo sendo autoridade, ele se sentia pequeno perante Jesus. E ele pede para que amigos vão falar para ele que Jesus não precisava entrar na casa dele, porque ele não se sentia digno que Jesus entrasse em sua casa. Isso é tão bonito,
Isso é muito lindo, assim, a pessoa nessa plena humildade. E, é claro, Jesus olhou para a multidão, olhou para os que estavam seguindo e falou: meu Deus, é, falou, Jesus falou: ó Pai do céu, ó meu Pai, né? Que fé este homem tem, que exemplo de fé, de humildade, né? Nem em Israel encontrei tamanha fé. E Jesus, claro, realizou a cura, né? É tão interessante este evangelho e nos ensina muito. Nós precisamos ser humildes. Nós precisamos ser como este oficial romano, que apesar de não ser judeu, de não ser do povo de Deus, ele ensinou muito e talvez agiu muito melhor do que muitos judeus, agiu muito melhor do que muitos católicos hoje, do que muitos evangélicos, do que muitos de nós. Nós temos que aprender a sermos humildes, a deixar que Jesus entre em nossas vidas pela humildade, reconhecer que Jesus é Deus, que Jesus é santo, que Ele é o santo dos santos e que nós somos pecadores e que precisamos dele. Ó Senhor da vida, dá-nos humildade, dá-nos um coração humilde, Senhor. Dá-nos um coração amável, como deste oficial romano, que amou o seu empregado. Não é pelo fato de nos servir, de ser um funcionário, de ser um empregado, que nós temos que desprezar. Não, Senhor, ensina-nos a amar a todos, amar os nossos irmãos. Que nós possamos, Senhor, fazer como este oficial romano fez e ser como ele. Que Deus possa te abençoar imensamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz esteja convosco.